Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, atendendo aos requerimentos número 29 de 2021 e número 33 de 2021, ambos de minha autoria, deputada Rejane Dias, para debater o tema Importância de Políticas Públicas para as Pessoas com Albinismo. Eu farei minha breve audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que os demais integrantes da mesa façam o mesmo antes de iniciarem as suas falas. Sou uma mulher branca, tenho 48 anos, cabelos longos, escuros e olhos castanhos. Uso óculos, estou vestindo um blazer pink e também estou sentada à mesa do plenário 12 da Câmara dos Deputados, onde ao fundo há uma parede branca e um mastro com a bandeira do Brasil. Tendo em vista as alterações promovidas pela Resolução número 19 de 2021 e pelos atos da mesa número 161 e 179 de 2021, que tratam do trabalho das comissões em sistema de deliberação remota, solicitamos a atenção às seguintes orientações. Além dos palestrantes, apenas os parlamentares poderão ingressar na reunião do Zoom. Os demais interessados poderão acompanhar o debate pela página da comissão na internet, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, pela TV Câmara ou pela sala virtual do E-Democracia, com janela de tradução em Libras. Haverá também tradução simultânea do inglês e do espanhol para o português. Apresento os nossos palestrantes. A senhora Renata Maria de Oliveira Costa, diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde. A senhora Ipovonza Iro, espero que eu tenha pronunciado correto, nigeriana, pessoa com albinismo, advogada, primeira especialista independente sobre o exercício dos direitos humanos pelas pessoas com albinismo, do Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU. O senhor Júlio Garcia, pai de criança com albinismo, gestor de projetos certificados pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, tradutor com certificação na Argentina e na Inglaterra, gestor do projeto Sênior na Rosário, Argentina, é cofundador da Fundação Nacional de Albinismo Simplesmente Amigos, Fundasa, da Argentina, delegado pela América Latina e membro do secretariado da Aliança Global de Albinismo. A senhora Amanda Cristina Rodrigues dos Santos, pessoa com albinismo e com deficiência visual, município de Nova Chavantina, graduanda no curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Mato Grosso, integrante da Associação das Pessoas com Albinismo e Amigos do Estado do Mato Grosso. A senhora Érica Brenda Monteiro Xavier, pessoa com albinismo e com deficiência visual, do município de Teresina, Piauí, graduada em licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí, técnica em agropecuária pelo Colégio Técnico de Teresina, vinculada à Universidade Federal do Piauí, integrante do Grupo Albinismo do Piauí. Seja muito bem-vinda, nossa querida Érica, que também é do meu estado, minha conterrânea. Bem, também aqui
Quem nos dá o prazer da sua presença é a Nereida Lúcia Palco dos Santos, do município do Rio de Janeiro. Doutora em enfermagem, professora associada da Escola de Enfermagem. Ana Nery, coordenadora do projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As pessoas com albinismo e o direito à saúde, visibilidade e reconhecimento público. O senhor Joselito Pereira da Luz, pessoa com albinismo e com deficiência visual afrodescendente, graduado em Direito, diretor executivo da Associação das Pessoas com Albinismo da Bahia. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar da palavra. Informo que a reunião está sendo gravada. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra aos nossos expositores convidados por 10 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência, tá? Então, só peço aqui a atenção dos nossos convidados com relação ao tempo das falas, que será de 10 minutos. Em seguida, será concedida a palavra por 10 minutos à autora do requerimento. Logo após, os parlamentares inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente será concedida novamente a palavra aos expositores para suas considerações finais. Durante a audiência, os deputados que quiserem usar da palavra poderão fazê-lo, utilizando o recurso de levantar a mão no Zoom. A Secretaria da Comissão organizará a lista de inscritos. Para facilitar a captação da imagem do parlamentar que for usada a palavra, peço que sempre anunciem seu nome parlamentar antes de iniciarem a fala. Por fim, informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet. Além disso, foi aberto um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes através da sala virtual do portal E-Democracia. O link foi previamente divulgado e poderá ser acessado pela página da comissão www.câmara.leg.br/CPD. As perguntas mais votadas, a depender do tempo disponível, serão respondidas pelos palestrantes. Antes de passar a palavra aos expositores, solicito a gentileza de todos, principalmente daqueles que estão usando máscara, que durante suas falas falem próximo ao microfone, se possível, um pouco mais alto, para que os intérpretes de Libras possam captar claramente o som e assim realizarem seu trabalho da melhor forma possível. Vamos passar às exposições. Em primeiro lugar, concedo a palavra à senhora Renata Maria de Oliveira Costa, diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde, por 10 minutos. Vocês vão poder acompanhar o tempo aqui no próprio monitor. Tem como vocês monitorarem, tá certo? Para vocês acompanhar aí a questão do tempo, o cronômetro, ok? Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Renata. Vocês me escutam bem? O áudio tá bom? Sim. Então, muito obrigada pelo convite a participar dessa audiência, que para nós do Ministério da Saúde é de extrema relevância, deputada. Estou muito feliz com a participação de todos aqui, seguindo as orientações, né? Eu me chamo Renata. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu me chamo Renata, eu sou uma mulher negra de 47 anos. Estou com meu cabelo preso, mas meu cabelo é curto. E sou baiana
E estou em casa hoje, inclusive ontem recebi meu diagnóstico de Covid, por isso que eu estou remoto, mas eu estou bem, me monitorando de fato, hoje já tinha me comprometido com vocês de estar aqui presente e assim estou. Acho que alguns aqui devem conhecer o nosso coordenador da Coordenação Geral de Garantia da Equidade, que é Marcos Peixinho, que acompanha essa pauta no Ministério da Saúde. Essa coordenação fica no nosso Departamento de Saúde da Família e, portanto, eu vim representando, porque Peixinho está numa agenda hoje com o Ministério de Direitos Humanos, lá do programa Abraço o Marajó, na região norte. Mas eu espero, assim, contemplar a proposta de hoje da gente iniciar esse debate e conseguir me colocar à disposição aquilo que eu não consegui estar respondendo aos senhores, nós nos colocamos à disposição para, num outro momento, a gente estar encaminhando as informações e oportunizando também outros diálogos. Eu vou projetar aqui, deputada, a nossa apresentação. Não sei se já está conseguindo visualizar aí, quem consegue visualizar. Mas é uma apresentação rápida e, na verdade, não tem nenhuma informação que eu não venha estar compartilhando com vocês pelo áudio, né? Então, as estratégias do Ministério da Saúde para o fomento da saúde das pessoas com albinismo, né, no SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, ela, de fato, é recente, né? A gente vem discutindo a invisibilidade, inclusive, desse público específico, né, desse grupo de pessoas que prescindem de um cuidado singular no Sistema Único de Saúde. E, portanto, a gente vem trabalhando, sim, nessa gestão, no sentido de, além de dar visibilidade, da gente ter melhores informações sobre essas pessoas e poder promover um cuidado, né, desde a atenção primária, que é o cuidado de promoção, de prevenção, prioritariamente, para que a inserção dessa população, né, no Sistema Único de Saúde não se dê já no âmbito da rede de alta complexidade, já com questões mais crônicas, né, de problemas de saúde. Então, a gente tem um déficit real, né, de informações sobre as pessoas portadoras de albinismo. A gente tem alguns números aí que, na verdade, a gente sabe que são ainda muito subestimados, né? A gente tem uma população que ainda não está identificada, mas aí já começando um pouco a compartilhar com vocês o nosso trabalho e as ações também que a gente tem desenvolvido para melhorar mesmo o cuidado das pessoas com albinismo. O ano passado, nós publicamos uma portaria, que é essa portaria 3.354, em 16 de dezembro de 2020, justamente repassando um recurso para as nossas equipes, né, para a rede de atenção primária à saúde, no sentido de melhorarmos a identificação dessas pessoas com albinismo, melhorarmos o nosso cadastro para que a gente possa, assim, pensar em políticas públicas mais efetivas que atendam às necessidades dessa população. Então, foi realizado, né, uma consulta no nosso sistema de informação, e aí a gente tem um número muito pequeno de pessoas, né, cadastradas no ESUS da atenção básica. Num período de 4 anos, a gente só tem 1.098 pessoas. E aí, só para compartilhar com os senhores, esse número, na verdade, obviamente que é de diagnóstico já estabelecido, né, que é o registro no nosso sistema já com o CID de albinismo. E tinha um número, né, de atendimentos, esse dado é de julho de 2020, a gente tinha um número de atendimentos na atenção primária de 1.711 apenas, né, que é um número muito pequeno.
E aí os senhores podem me perguntar, mas então a gente não tem atendido no âmbito da atenção primária a essa população? Essa é uma questão que, de fato, eu hoje não tenho como lhe responder pelos nossos dados. Mas eu, de fato, espero que, apesar da gente ter um cadastro, né, limitado ao registro do CID, mas que, independente disso, de que as nossas equipes, de fato, estejam atendendo e acompanhando essa população no âmbito do SUS e, obviamente, dos territórios que estão cobertos pelas nossas estratégias, né? A gente tem uma cobertura de atenção primária que não é de 100%, mas em vários municípios a gente já tem uma cobertura de 100% das equipes de atenção primária e saúde, e, de fato, a gente ainda não tem desenvolvido ações específicas voltadas para essa população, mas sim a gente tem uma oferta, né, de serviços básicos de saúde que vão desde a vacinação até, por exemplo, acompanhamento do pré-natal, da puericultura das crianças, né? Então, a gente entende que a gente precisa aperfeiçoar, sim, essa oferta de cuidados que a gente tem em toda essa rede. Há uma estimativa, né, de 21.194 pessoas no nosso país, mas que, de fato, vejam o déficit que a gente tem, então, segundo a nossa estimativa, no nosso cadastro lá da atenção primária. Isso é um primeiro aspecto e foi isso que justificou, na verdade, nós pensarmos essa portaria no final do ano passado, para que a gente pudesse aperfeiçoar essas informações e, portanto, qualificar as nossas estratégias e a política também. Então, a gente tem, vou falar de duas hipóteses, inclusive, que a gente levanta, né? Primeiro, que a porta de entrada das pessoas com albinismo, elas têm sido mais na atenção especializada do que na atenção primária, o que é lamentável, porque a atenção primária é a porta prioritária de entrada no Sistema Único de Saúde, né, com ações prioritárias de prevenção e promoção. Então, o que a gente suspeita é que, infelizmente, é possível que as pessoas com albinismo elas estejam acessando a rede já a partir das complicações de saúde, né? Já com diagnóstico de doenças crônicas como câncer, por exemplo, a questão da visão também, né? E outros agravos que se complicam com o decorrer da idade, enfim, da exposição a outros fatores. Então, a gente não tem a informação, nós inclusive fizemos essa investigação junto ao INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, no banco de dados das pessoas portadoras de câncer, quais aquelas que eram portadoras de albinismo, até porque a gente tem uma incidência de prevalência, né, de câncer de pele, que é a principal tipo de câncer que a gente tem, né? Mais frequente é câncer de pele. E no INCA, infelizmente, a gente não tem essas informações também. Então, a gente tem aí eu quero já compartilhar com vocês que a gente identifica esse déficit que é primário, que é inclusive da identificação desse grupo, para que a gente pense em uma política que seja, né, mais inclusiva mesmo. Bem, isso é um aspecto. Tem outras ações que a coordenação, né, geral de garantia da equidade vem desenvolvendo, junto, inclusive, com o Coletivo Nacional das Pessoas com Albinismo e com a Associação das Pessoas com Albinismo da Bahia, e o representante está aqui conosco, né? O grupo lá da coordenação vem discutindo uma política de atenção, uma política nacional de atenção integral às pessoas com albinismo. Nós estamos já numa fase em que essa política foi elaborada, vamos apresentá-la ao Conselho Nacional de Saúde. Posteriormente, já estamos em diálogo, em tratativa com o CONAS e o CONASEMES, que são os representantes dos gestores estaduais de saúde e dos gestores municipais de saúde. Vamos apresentá-la no Conselho e, posteriormente, vamos estar tramitando essa
portaria para publicá-la. Tem alguns serviços, né, em âmbito nacional, Peixinho vem acompanhando muito. Peixinho é a forma que eu chamo coordenador, né, mas Marcos Vinícius, que é o nosso coordenador, ele vem acompanhando algumas ações e serviços específicos no país, né? Eu vi que aí a deputada apresentou várias outras instituições que com certeza nós temos interesse também em estar estreitando esse diálogo, mas o Proalbino é um serviço que o Peixinho vem dialogando bastante lá, um ambulatório especializado. E aí, obviamente, que essa pauta veio à tona, né? Já vou encerrar. Só lembrando Essa o pauta tempo. veio muito em função da provocação que nós tivemos a nível internacional e estamos trabalhando junto com os demais ministérios de cidadania e de direitos humanos para tratar dessa pauta. Para eu encerrar minha fala, né? E depois a gente pode estar dialogando depois da apresentação. A semana passada, nós firmamos uma parceria interministerial, um termo de cooperação interministerial com direitos humanos e cidadania, justamente lançando a campanha Visibilidade das Pessoas com Albinismo no Brasil. Eu acho, deputada, que eu me coloco aqui à disposição. A gente tem algumas estratégias desse termo de cooperação que a gente vai estar desenvolvendo e eu posso estar apresentando a posteriori algumas delas. E, na verdade, a nossa grande entrega, eu acho que é a questão mesmo da política de saúde integral para as pessoas com albinismo que a gente vem trabalhando. Mas eu agradeço a atenção dos senhores e me coloco aqui à disposição para nosso debate mais tarde. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Agradecemos aqui as suas contribuições. A senhora depois terá 3 minutos nas suas considerações finais, que a senhora pode responder algum questionamento, tá certo? Alguma pergunta que venham lhe fazer. E melhoras aí, que Deus lhe abençoe aí com saúde, viu? Se der positivo aí para a Covid, né, que ocorra tudo bem. Já deu ontem, por isso que eu já deu, né? Já está com diagnóstico. Tá. Pois que Deus abençoe, que tudo ocorra bem. Agora é acompanhar. Vai sim, muito obrigada. Bem, agora eu concedo a palavra à senhora Iquipovonza. Desculpa se eu não pronunciei correto. Com a palavra, a senhora. Lembrando aí, 10 minutos. Can I be heard? Muito obrigado, senhora presidente. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo muito bem. Okay, thank you, Madam Chairperson. Muitíssimo obrigado, senhora presidente, prezados colegas e todos que estão aqui nessa reunião. De acordo com o protocolo, eu me descrevo como mulher africana. Eu sou uma mulher negra, mas eu também tenho albinismo, então a minha pele é branca, cabelo loiro, olhos claros, características africanas, e esse é o paradoxo. Eu estive no Brasil, com o convite do governo do Brasil em 2019, eu tive reuniões muito frutíferas com vários níveis do governo, muitos entes governamentais, e a partir dessa visita eu aprendi muito sobre a situação das pessoas com albinismo no Brasil. Eu escrevi no meu relatório pedindo a implementação de muitas medidas, incluindo a adoção da lei que nós estamos discutindo nesse momento. Então, eu espero que essa reunião leve a isso. E, para responder a sua pergunta, como eu tenho 10 minutos, eu vou direto ao ponto dessa discussão. Essencialmente, eu fui convidada a minha entidade foi criada pelas Nações Unidas com o objetivo de ajudar pessoas que têm problemas com albinismo, que enfrentam muitos problemas em sua vida. São ataques físicos, mas também essa não é a única questão. Existem também problemas envolvendo em relação à segurança. Quando você se destaca com uma pessoa com albinismo no Brasil, você se torna um objeto de ódio público, coisas que nós condenamos como discriminação racial, coisas que nós
temos que lidar quando se trata de questão de interação antiétnica, mas quando se trata de pessoas com albinismo, ainda é aceita, porque as pessoas se veem essas pessoas como objeto de ridicularização e piegas. Existe muita coisa sobre essa questão que deve ser tratada, sobretudo em países como o Brasil, e a forma como as pessoas que têm albinismo são tratadas de uma forma muito perturbadora. Vocês veem isso no meu relatório, e também questões relacionadas à deficiência física também. Relacionada a isso, também temos questões de saúde, que pode ser traduzida em educação e também a vida de pessoas com albinismo, que é marcada não apenas pela questão de discriminação, mas também por questões de deficiência, e isso acaba agravando cada vez mais a sua experiência de estigma. Como resultado, eu estou nisso nos últimos 16 anos, e eu estou já nesse mandato, mas o que eu busco, na verdade, o que tem sido o resultado da minha luta, é desenvolver medidas particulares específicas que possam intervir nessas questões. O CRPD, que é a Convenção sobre Pessoas com Deficiência, e a Convenção sobre a Eliminação de Discriminação Racial, todas convidam a medidas melhores. A Convenção, ela vai mais profundamente nessas questões de medidas para abordar questões quando as pessoas são deixadas para trás, conforme os Objetivos de Desenvolvimento dizem, ou seja, você não pode deixar ninguém para trás. Os objetivos principais das Nações Unidas, que são o desenvolvimento do milênio, são muito importantes para a agregação. Depois desses ODS, existem muitas questões que não foram mostradas, que são que são aquelas pessoas que estão no começo desse processo, e a situação dessas pessoas ela está cada vez mais deteriorada. E é isso que as Nações Unidas estão tentando corrigir com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, alcançar as pessoas que são deixadas para trás. Isso não exige apenas atender as pessoas com deficiência, mas também uma introspecção, autorreflexão pelos movimentos de pessoas com deficiência também, para olhar para os seus membros, os grupos, as pessoas que são deixadas para trás. E é por isso que eu busco planos de ações para leis e políticas que sejam relevantes para poder abordar essas lacunas e trazer essas pessoas que estão na marginalidade para o cenário principal. Quando eu estive no Brasil, eu tenho uma cópia do documento que foi traduzido do português para o inglês, então se tiver algum erro será de tradução, mas com base nesses avisos, eu agora vou dar algumas informações sobre algumas das áreas que precisam ser consideradas para serem fortalecidas nessa lei, já que já está claro por que nós precisamos. Bom, isso está baseado na lei, na carta que eu enviei para a CCGC em novembro de 2019. Primeiro, a lei precisa deixar muito claro e nunca retirar as provisões sobre medicamentos essenciais. Protetor solar tem que ser colocado como remédio essencial, assim como os remédios são para pessoas que têm AIDS ou qualquer tipo de remédio como antibiótico ou insulina. Protetor solar tem que estar nessa lista. O câncer de pele mata 1000 vezes mais pessoas com albinismo no Brasil do que 100. Esse é o mesmo número em muitos países africanos também. Apesar das coisas estarem começando a melhorar no Brasil, o último estudo que eu estou mostrando foi feito há poucos anos atrás, e o Brasil e países como Angola ou a República do Congo estão no mesmo nível quando se trata de pessoas com albinismo em termos de câncer de pele. No entanto, é importante notar que o protetor solar tem que ser deixado disponível para todas as pessoas com grande qualidade, ou seja, as pessoas com albinismo têm que ser consultadas sobre isso. Essa questão de implementação, eu não vou falar em detalhes, mas a lei deixa muito claro que ela protege a disponibilidade e acesso de produtos para proteção contra o câncer de pele, e que as pessoas tenham acesso ao maior nível de saúde de acordo com a Convenção das Nações Unidas. De acordo com o número 2, a lei tem que identificar acesso de prioridade para pessoas com albinismo, para que possam ver especialistas como oftalmologistas e dermatologistas. Eu sei que muitas pessoas com deficiência, de acordo com a lei no Brasil, têm acesso a níveis de prioridade, mas isso precisa estar muito claro na lei, porque as pessoas com albinismo no Brasil têm dificuldade de mostrar que elas têm deficiência em muitas áreas. Então, isso é importante porque está relacionado com o direito à vida,
Quando o câncer de pele pode matar pessoas com 13 e 15 anos, sim, no Brasil as pessoas morreram com essa idade. Então, nós precisamos ter acesso a especialistas para que atendam às nossas necessidades. Também é uma forma de você prever câncer de pele, como é uma forma de curar, uma vez também, quando o câncer está ali, uma vez que ele é curável. Ver especialistas também é muito importante. É importante dar acesso às pessoas com albinismo à educação. A lei, ela tem que deixar muito clara, referências claras ao fato de que as pessoas com albinismo são eleitores também como as pessoas que têm deficiência. Isso vai ajudar as pessoas com albinismo a terem acesso imediato ao BPC, se não estiver errado, BPC, e também o programa de Bolsa Família, BFP, que é o programa de Bolsa Família para a segurança alimentar de pessoas que têm que tem situação de pobreza, e isso não foi implementado para as pessoas com albinismo, dizendo que eles não se atendem a essa categoria. As pessoas com albinismo têm duas deficiências, pele e olhos. A pele pode ser uma questão de cor, mas também é uma questão de deficiência. Então, a lei ela tem que fazer referência ao fato de que, uma vez que alguém tem albinismo, então essa avaliação preliminar tem que ser que as pessoas com essa pessoa ela tem deficiência, a menos que tenha alguma coisa que prove isso, porque o albinismo, se for um tipo de albinismo, por exemplo, que não tenha pigmentação, por exemplo, se for albinismo regular. Número 4, a lei precisa considerar também o dia 13 de junho como um dia de celebração, o dia de conscientização pelo albinismo como as Nações Unidas. Sabemos que é um grupo pequeno, mas também sabemos que isso, de acordo com a estimativa de dados da Europa e também de outros países da África e do Pacífico. No entanto, sabemos que uma das formas de ajudar os pequenos grupos é replicar a sua presença na arena social. Então, ter um Dia Internacional de Consciência do Albinismo, isso pode ajudar no nível nacional também, alinhado com todos os países do mundo. O albinismo será trazido para a conscientização, para que possa diminuir essa estigmatização e as coisas que podem causar problemas psicológicos. Você tem suicídios, por exemplo, no Brasil, então esse dia, como celebração, pode ajudar. A não discriminação, número 5, a lei precisa ter uma lei sobre uma parte sobre discriminação. Tem uma lei sobre albinismo do Panamá que tem um parágrafo 2 sobre a não discriminação, um parágrafo geral que proíbe todo tipo de discriminação, já seria o suficiente. Eu já estou quase concluindo. O número 6 é uma proteção para membros familiares. Isso tem que estar na lei. O Panamá fez isso. É muito importante saber que a discriminação por associação é um dos maiores fatores no albinismo por causa da diferença de cor que vem entre os pais e a criança. Número 7, coleta de dados precisa ser mais específica. Ter um cadastro é bom, mas é muito importante integrar essa questão com método de coleta de dados. Pessoas com albinismo podem ser integradas através da integração do questionário sobre deficiência. Existem grupos que dizem que sempre que se pergunta sobre deficiência, sempre que for feito censos sobre deficiência, também deveria se fazer perguntas sobre albinismo. E, finalmente, eu gostaria de chamar atenção para mecanismos de monitoramento e responsabilização. Países têm, como, por exemplo, escritórios específicos sobre deficiência e escritórios específicos sobre albinismo. E, então, isso é muito interessante de ter. E se os senhores tiverem perguntas no final, eu respondo. Agradeço muito por me permitir ir além do tempo, mas eu espero poder continuar e fazer parte da discussão também. Muito obrigada. Muito obrigada, nossa palestrante. Muito importante as suas contribuições. Muchas gracias, muy importante. E as suas sugestões, que com certeza nós já estamos aqui coletando. Já estamos aqui compilando. Bem, então agora eu concedo a palavra ao senhor Júlio Garcia, por 10 minutos. Bueno, primeramente quería saber si me escuchan bien. Bom, primeiramente eu gostaria de saber se me ouvem bem, me escutam bem. Sim, estamos ouvindo bem.
Bueno, también continuando con Bom, el também, então, protocolo de presentación. continuando com o protocolo de apresentação, Me voy a describir. eu vou fazer a minha descrição. Bom, meu nome é Júlio Garcia, sou da República Argentina. Soy una persona que no tiene cabello. Sou uma pessoa que não tem cabelos e tenho óculos. Sou uma pessoa branca. E estou na minha casa, em Rosário, na República Argentina. Estou usando um suéter de cor violeta, roxo, e à minha direita tenho uma janela que eu posso ver o Rio Paraná, que compartilhamos com o Brasil. Estou aqui ao lado do rio e o Brasil também compartilha desse rio. Por isso a nossa irmã, esse pedacinho de água é nossa irmã. Bom, senhora presidente da Comissão das Pessoas de Direitos com as Pessoas com Deficiência, a todos os interessados, senhores convocados a esta audiência pública para debater a importância para a elaboração de políticas públicas para a proteção das pessoas com albinismo. Agradeço o convite através das organizações de pessoas com albinismo do Brasil para colocar à consideração deste corpo legislativo o tratamento de políticas públicas que se dirigem ao melhoramento da qualidade de vida de pessoas com albinismo. Eu me apresento aqui em caráter de representante da Aliança Global do Albinismo. É uma aliança composta por cerca de 150 organizações de pessoas com albinismo de todo o mundo, segundo o levantamento realizado em 2020 e publicado em 2021 junto com o relatório de situação mundial. Um dos objetivos de tal aliança, uma vez que é desenvolvido de forma permanente neste ano, seria o apoio de todo tipo de iniciativa de caráter legislativo que tenha como destino o cumprimento da visão da aliança, que consiste em servir e defender as pessoas com albinismo, as suas famílias, e sendo guiados pelos princípios de dignidade e direitos humanos da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A minha presença também aqui é como delegado dessa aliança, e eu tenho muita honra de compartilhar aqui pelos direitos das pessoas com albinismo, e também como membro de uma fundação de albinismo no meu país, Argentina, chamado simplesmente Amigos, mas como pai também de uma criança com albinismo com 4 anos. Eu tenho conhecimento do projeto de lei 7762 do ano de 2014, que institui a Política Nacional de Proteção das Pessoas com Albinismo, que tramita nesta casa desde 2014. 7 anos é muito para uma pessoa com albinismo. Esse atraso significa que uma criança não pôde receber nenhuma ajuda, e isso melhora a sua vista. Esse atraso significa que a criança não teve ali o tratamento adequado. Esse atraso é o tempo que pode ser evitado para tirar essa pessoa, fazer com que ela não desenvolva um câncer de pele, e poderia ser evitado com a provisão de protetor solar, que é um medicamento para uma pessoa com albinismo, e não é algo cosmético como aqui, por exemplo, na Argentina colocam. Os recursos financeiros colocados para a questão do protetor solar é muito menos oneroso do que um tratamento de câncer de pele. Já é hora de sensibilizar as pessoas, essa questão, salvar as vidas de pessoas com albinismo no Brasil. Existem na América Latina e algumas legislações nesse sentido. Recentemente, no Panamá, como era colocado também anteriormente, foi sancionado uma lei integral. E a mesma coisa na Guiné, na África, sendo 2 países pioneiros em aprovar uma lei nesse sentido. No Porto Rico também há um projeto de lei que logrou meia sanção no Congresso. Na Argentina, de onde eu sou, na província de Misiones, que faz fronteira com o Brasil, foi feita uma lei também nesse sentido. E na Argentina, em 2019, foi promulgado um projeto de lei de albinismo,
o qual algumas organizações de pessoas com albinismo tiveram um papel chave, não somente na regulação, mas em tudo que veio posteriormente, passando de diferentes comissões. Finalmente foi obtida a sanção por unanimidade. O projeto de lei entrou no Senado, mas, lamentavelmente, perdeu seu estado parlamentar em outubro de 2020, devido a que a agenda legislativa somente envia as questões inerentes em matéria de saúde pública por causa da pandemia. Mas não devemos abaixar os braços. No mês de julho, vamos apresentá-la novamente e faremos isso todas as vezes que forem necessárias para torná-lo lei. Isso tudo é para proteger os direitos das pessoas com albinismo, sendo um direito e não um objeto de proteção, para proteger todas as capacidades e potencialidades, se ocupando também com outros aspectos sociais, como inclusão laboral, educacional, a não discriminação, estigmatização, promovendo a participação de pessoas com albinismo em instituições de bem comum vinculadas ao albinismo, conforme os preceitos da lei e sem prejuízo dos direitos adquiridos anteriormente. Também é considerada a necessidade de uma enquete para determinar o número de pessoas com essa condição, conforme o orçamento que se tem para políticas públicas de saúde. Gostaria de convidar aos representantes do povo brasileiro a serem história e se converterem em pioneiros nessa batalha. É primordial a necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas específicas para a proteção de direitos de pessoas com albinismo. Além deste debate técnico, científico e político, cada minuto conta e vocês precisam ajudar a cumprir com o preceito de não deixar a ninguém para trás, começando com as pessoas mais vulneráveis. E, como sempre, dito pelo meu amigo aqui presente, Joselito Pereira, nada sobre nós sem nós. Muito obrigado e que seja lei. Eu que agradeço imensamente aqui a participação do senhor Júlio, aqui pelas suas importantes contribuições. Bem, agora eu concedo a palavra à senhora Amanda Cristina Rodrigues, dos Santos, por 10 minutos. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, boa tarde para todos. Continuando, com as apresentações. Meu nome é Amanda Cristina, eu sou albina, sou bem branquinha, meu cabelo está com degradê rosa e roxo. Eu também estou na minha casa, estou com a blusa preta, da gola branca, de bolinha. Atrás de mim tem uma parede cinza. Desde já eu agradeço muito pela oportunidade. Já que estamos aqui hoje com a oportunidade, de discutirmos sobre políticas públicas com relação às pessoas albinas, vamos começar então pelo início. Há uma questão de visibilidade quando se trata das pessoas albinas. Nós não somos vistos, não há censo com relação à contabilidade de quantidade de indivíduos albinos no Brasil. Então, eu creio que o início de tudo seria, partindo desse ponto, a questão de, como sugestão, talvez, poderia se criar um cadastro onde os pais responsáveis ou pessoas já adultas, poderia ir até esse local fazer o cadastro para que a gente possa ter um censo, porque no Brasil a gente consegue saber quantas geladeiras existem, a gente consegue saber quantas pessoas assistem TV a cabo, mas a gente não consegue saber quantos indivíduos portadores de albinismo que existem no Brasil, porque não se tem censo com relação a essas pessoas. Partindo desse princípio, também a necessidade muito grande de políticas públicas com relação à saúde, à educação e ao trabalho. Eu estou aqui hoje como representante das regiões Centro-Oeste e Região Norte, onde eu fiz uma breve pesquisa
sobre projetos de leis e leis existentes nessas regiões. Projetos de leis, existem alguns projetos de leis, existe apenas uma lei que foi sancionada no estado do Amazonas, onde dando direito às pessoas albinas no trabalho, na saúde, na educação. Mas algo muito raro, sem ramificações, porque assegurar o direito de uma pessoa albina na saúde, muito bom, mas em que área? Sabe? Onde estamos assegurados? O que podemos, quais são os nossos direitos? A gente necessita de políticas que destrinchem esse todo e faça dele caminhos menores. A necessidade que o albino tem de acesso ao dermatologista, ao oftalmologista, em que área da saúde a gente tem esse direito, até que ponto vai o nosso direito. No trabalho, até que ponto vai o direito da pessoa com albinismo. E eu acho que nem tanto apenas para a pessoa portadora do albinismo, mas também levar informação às outras pessoas que vão lidar com pessoas que têm o albinismo, né? Que são pessoas albinas. Por quê? Por exemplo, na questão da educação, levar orientação aos professores que vão levar isso para a formação acadêmica de cada um, para que as pessoas possam entender o que é uma pessoa albina, o que como que é a vida de uma pessoa albina, quais as necessidades no dia a dia de uma pessoa albina com deficiência visual ou não, porque existem albinos que não têm deficiência visual, mas necessitam de protetor solar, necessitam de cuidados como todos os outros que também são portadores de deficiência visual. Então, assim, a questão é colocar em pauta, ou colocar, né, usando o ditado popular, colocar as cartas na mesa de uma forma que nos direcione para pontos estratégicos aonde está assegurado o direito das pessoas albinas. Uma forma simples que eu vejo que existe, a gente sabe que o Brasil existe muitas populações carentes e tem albinos que não têm condições de comprar o protetor solar, que é algo crucial para a gente, que é o princípio de tudo, que é o que a gente mais precisa, que não pode viver sem. Então, assim, eu acho que a distribuição gratuita de protetor solar seria algo muito interessante também. Na região norte, na região centro-oeste, que são regiões muito quentes, né, que tem temperaturas muito altas e tem também a umidade muito baixa, a gente acaba sofrendo, a população em geral, dos albinos, com essa questão da falta de hidratação na pele. Então, seria algo pautável também para essa audiência. E também a questão, se tratando da educação, da saúde, do trabalho, realmente colocar em pauta até onde vai o direito da pessoa albina, porque falar que existe um projeto de lei que foi sancionado com relação ao direito, assegurar o direito da pessoa albina, mas até que ponto isso vai? Porque no Brasil a gente não tem até hoje, existe um projeto de lei que está parado há 2 anos com relação a assegurar os nossos direitos. Então, assim, eu agradeço muito por esse espaço que a gente está tendo aqui, agradeço a todos os parlamentares, agradeço a todos que estão conosco nessa audiência, todos que estão assistindo, que estão participando, porque é, sim, um assunto muito importante a se tratar, a dar visibilidade, porque a população de albinos tem crescido muito no Brasil, mas quando se vai, a gente costuma dizer que o Google tem tudo, mas quando você vai fazer uma pesquisa com relação aos albinos, você não encontra nada lá, porque não é escasso de informação, né? Porque não se tem mesmo esse censo, não tem um censo com relação às pessoas albinas. Então, a gente sente, né? Não se sente visto, se sente deixado. Então, é algo assim, um assunto importante e que fique claro que ninguém deseja viver num país onde a gente não é visto, onde a gente não é contado, onde a gente não tem visibilidade, onde as pessoas olham para a gente achando que somos portadores de uma deficiência, de uma doença contagiosa, por não ter esse tipo de senso para levar informação até as pessoas. Eu agradeço muito a todos e muito obrigada, deputada.
Muito obrigada aqui a senhora Amanda. Muito importante também aqui as suas contribuições. Agora, concedo a palavra à senhora Érica Brenda Monteiro Xavier por 10 minutos. Olá, conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo bem. Boa tarde, eu sou uma mulher negra, albina, de cabelos loiros, puxado para o branco, estou usando um óculos de armação azul e uma camisa preta. Agradeço também pela participação, pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho sobre a realidade das pessoas albinas aqui no Nordeste, que eu montei aqui uma fala para facilitar mais a compreensão de todos. Vivemos em uma região onde os índices de radiação UV são elevados. Todos que aqui residem sofrem com este fator, mas em especial as pessoas albinas. Somos indivíduos com deficiência na produção de melanina, logo, não apresentamos a camada protetora necessária para barrar parte dessa exposição e, por esta razão, somos mais suscetíveis ao câncer de pele. Este público tem sido atendido sem qualquer critério normativo que utilize como base as suas necessidades vitais para que lhe confira qualidade de vida. Em alguns estados do Nordeste, a PL 7.762 de 2014 tem sido utilizada como base para a formulação de leis, portarias ou notas técnicas visando garantir algum nível de assistência, seja municipal ou estadual, para a pessoa com albinismo. Isto porque essa proposta apresenta uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com albinismo, onde consta pontos essenciais como a organização do fluxo de assistência à saúde, sendo definido como prioritário a marcação de consultas oftalmológicas e dermatológicas, além de acesso a protetor solar. Cito como exemplo Pernambuco, que apresenta a Lei Estadual de número 16.590 de 2019, onde garante prioridade na marcação de consultas nas áreas de dermatologia e oftalmologia, e o estado da Bahia, que em dezembro de 2010 foi aprovado na CIB um programa estadual de atenção integral à saúde das pessoas com albinismo, a ser implantado pela CESAB, para garantir, dentre outras ações, a distribuição do protetor solar para todo o estado. No entanto, desde 2015, o direito ao protetor solar passou a ser exclusividade dos soteropolitanos, em virtude de um acordo com a prefeitura. Com a mudança de governo estadual, a Secretaria de Saúde da Bahia suspendeu a distribuição do produto aos albinos que moram no interior, enquanto outros estados, por exemplo, a Paraíba, contém leis que determinam algum tipo de assistência, porém não é conhecida ou cumprida. Também temos Alagoas, com uma portaria aprovada em março deste ano, onde os pontos anteriormente citados são presentes em seus artigos. Sendo importante frisar que há projetos municipais e estaduais onde muitas vezes um desconhece a existência do outro. Isso, como exemplo, a gente tem Pernambuco, que tem uma cidade no interior, que ela tem uma lei que determina os mesmos critérios de embarcação para as pessoas albinas, sendo que no estado já há uma lei estadual vigente para isso, que é esse desconhecimento das leis existentes. Aqui no Piauí, por exemplo, a gente ainda não tem nenhuma lei ou normativa ou portaria que garante algum tipo de assistência integral ou alguma prioridade nesses atendimentos básicos. Esses pontos têm sido os maiores problemas enfrentados, pois com a mudança de governo, as políticas que atendem ao público albino podem ser revogadas a qualquer instante. As maiores demandas têm sido o cadastro nacional desse público, fornecimento dos 5 itens básicos de proteção para o uso diário, que são eles: protetor solar, vitamina D, sabonete neutro, loção hidratante e colírio hidratante. Além disso, atendimento prioritário em dermatologistas e oftalmologistas e a capacitação dos profissionais do SUS para lidarem com diversos aspectos relacionados com a atenção à saúde da pessoa com albinismo.
Essas demandas são essenciais para a prevenção do câncer de pele, pois torna-se mais dispendioso o tratamento que a prevenção. Haja vista que a pessoa albina muitas vezes necessita sofrer algum procedimento cirúrgico que, em muitos casos, provoca mutilações. Isto por falta da prevenção e intervenção precoce, quando resulta em câncer de pele em estágio bastante avançado. Mas não há como monitorar este público, pois não existe um cadastro, nem notificação, nem acompanhamento, nem busca ativa desses pacientes com albinismo, sendo o câncer o fator determinante aqui. A aprovação de uma lei federal garantirá seguridade aos nossos direitos essenciais, promovendo a melhoria de qualidade de vida e trará economia aos cofres públicos, pois prevenção é melhor que tratamento. No Brasil, está a associação mais antiga, na Bahia, está a associação mais antiga do Brasil na luta pelos direitos da pessoa com albinismo, que é a APALBA, fundada em 15 de março de 2001. Entonces, APALBA fue una asociación fundada en Bahía, es una organización civil, privada, sin fines lucrativos, de carácter social y de utilidad pública, que tiene por finalidad y bienestar de las personas con albinismo. Viene auxiliándola en su condición, defendiendo sus derechos y aclarando sus necesidades para su integración en la sociedad, además de buscar la implementación de políticas públicas que atiendan a la población. Gracias a la acción de la entidad, la institución del protector solar, desde 2006, también en el periodo de 2006-2014, ocurrió la entrega de protector solar por medio de la Secretaría de Salud para los residentes del interior del estado. Entretanto, essa ação só um minutinho, Érica, por favor, ter que te interromper. Só peço para que a intérprete coloque aí no canal, para que a intérprete coloque no canal do espanhol, por favor. Só um minutinho, Érica. Ok aí, pessoal, canal do espanhol. Ok? Nós estávamos recebendo áudio em espanhol. Pode continuar? Pode continuar, Érica, por favor. Contudo, essa ação de dispersão foi interrompida em 2015, de 2015 a 2020, sendo retomada agora em 2021, e é assegurada às pessoas com atendimento médico, dermatológico e oftalmológico. Além disso, a entidade, mesmo sem a existência de uma linha de cuidados no Estado, consegue, através de parceria, atendimentos dermatológicos e oftalmológicos para os associados. Ainda há muito o que ser feito, porque a gente falou aqui da prioridade relacionada à saúde, porque é o que tem mais nos preocupado, porque a gente vê que a expectativa de vida de uma pessoa albina chega aos 40 relacionado ao câncer de pele, ela acaba adquirindo ao decorrer desse tempo e falecendo em decorrência disso, mas a gente sabe que também precisa, como a Amanda bem citou, que a gente precisa de atenção nas áreas de educação, de renda, de moradia, porque a pessoa albina ela ainda é muito estigmatizada nas outras áreas de relacionamento com a sociedade. E isso é alguns dos pontos que a gente pretende discutir ao decorrer da nossa luta. Obrigada. Érica, muito obrigada também pela tua participação. Como eu sou do estado do Piauí, com certeza eu vou conversar com o próprio secretário de Saúde, levar aqui essas demandas colocadas por você mesmo, Érica, com relação ao nosso estado, de tal maneira que me coloco à disposição para estar ajudando as pessoas albinas, não só do Brasil, mas também do meu estado, do estado do Piauí, tá bom? Então, muito obrigada. Bem, agora concedo a palavra à senhora Neireida Lúcia Palco dos Santos, por 10 minutos. Boa tarde a todos e todas e todes. Com muita alegria que a gente pode, nesse momento, estar tendo uma reunião desse porte com pessoas que são parceiras e estão já há muito tempo, né, na militância, na luta e na busca por garantia de direitos. Eu sou Nereida Palco, sou uma mulher
com mais de 40 anos, tenho cabelos castanhos, estou no meu quarto. Ao fundo tem um armário de madeira e estou vestindo uma blusa preta. Eu vou compartilhar a apresentação, a partir da qual vou talvez ser um pouco repetitiva ou, em outra medida, enfática em alguns pontos muito relevantes que foram trazidos pelos pares nesse momento. Não sei se entrou a tela correta da apresentação, não consigo ver. Acho que não, vou ter que sair e voltar. Como é que eu faço aqui? Nereida, está compartilhada, só não está em modo apresentação. Ok. Agora foi? Sim. Então, talvez eu seja enfática, prefiro optar por esse caminho, né? Eu sou mãe da Cacau e professora da UFRJ, da Escola de Enfermagem Ana Nery, e a vida, a partir de 2010, me fez seguir por esse caminho, né, de união entre a vida pessoal e profissional. Eu estou representando, nesse momento, na comunidade de pessoas com albinismo aqui do Brasil, a região Sudeste, e aí, em respeito ao Júlio e à Ike, que não conhecem, talvez, a nossa organização territorial, trago do que estamos falando desses 4 estados, né, localizados na região. São estados que compõem a região Sudeste, que tem uma força econômica muito grande, com altos índices econômicos, taxas elevadas de industrialização, uma economia diversificada, particularmente no terceiro e quarto setores econômicos, e é a região mais populosa do nosso país. Infelizmente, os dados estatísticos que trago do IBGE de 2019 sobre a população, rendimento per capita, densidade demográfica, IDH, e matrículas no ensino fundamental não podem ser trazidas a partir de estimativas confiáveis para a população com albinismo, da qual não podemos citar e fazer referência especificamente. Ademais, temos na nossa região variantes do clima tropical, que significa forte exposição a sol, calor, e risco para as pessoas com albinismo mais propensas devido à ausência da melanina ao câncer de pele, conforme dados do INCA, anualmente publicados referentes ao câncer melanoma e não melanoma. E aí a pergunta que nós temos, o Júlio foi muito assertivo quando ele falou, anos é muita coisa, né? São vidas com muita coisa em 7 anos. Quais os dispositivos efetivos, legais e normativos? Em termos de associação e movimento social, nós temos em caráter ainda finalizando a formalização a APALES, que está nascendo agora nos anos 2020 e 2021 no Espírito Santo. Temos realizado estudos pela própria comunidade, esses são dados preliminares desta, destacando que 367 pessoas responderam no Brasil, 54% são 54% are from the south, out of this 31% from São Paulo, only to rectify the dimension of the north of the southeast in Brazil. 22% of the participants that have answered, that have replied to the survey. Por gentileza, um momento, por gentileza. Momento, por gentileza. Intérprete de inglês, por gentileza. O canal em inglês. Nós estamos recebendo o áudio aqui em inglês. Ok. Obrigada. Eu aguardo quando puder continuar. Já pode? Pode continuar. Pode. 31%, então, dos respondentes foram responsáveis ou jovens com albinismo. Ratifico, reforço, reitero a necessidade do uso do termo pessoas com albinismo, não adjetivando limite à questão de ser portador de uma condição genética, né, nominada como albinismo, e sim sujeitos e protagonistas desse processo, né? Temos na região Sudeste um programa de pesquisa que realiza assistência à saúde, cujo fluxo não é determinado pelo Sistema Nacional de Regulação, nem municipal, nem estadual. Não há um fluxo nem linha de cuidado direto da atenção básica, como a senhora Renata informou, né? Então, esse é um programa onde o acesso se dá
por contato informal entre as pessoas da comunidade que ficam sabendo dos momentos de acesso com vagas abertas para atendimento. Então, embora ele seja um modelo e que a gente tem muita clareza da sua relevância, da sua importância e da capacidade de produção de conhecimento e de atenção à saúde, ele ainda não é formalizado como um fluxo natural de atenção especializada às pessoas da região. No projeto de lei 7762 de 2014, o artigo 2º, inciso 1º, trata do cadastro nacional, onde nos parece haver uma certa lógica questionável, naturalmente, não uma afirmativa, mas de uma reserva do possível. Tamanha demora em se conjugar um censo ou indicadores que a gente possa ter no campo da saúde, particularmente com o olhar da atenção à saúde na atenção primária, né, como fonte de fluxo dentro do sistema, e da própria Previdência Social, que tem reflexos muito importantes nas questões, estava correto aqui, é BPC mesmo, benefício de prestação continuada, e outras questões que envolvem as licenças e outras situações relacionadas às questões trabalhistas. O artigo 2º, no inciso 2 e 3, né, 2º e 3º, que trata da questão da estruturação da linha de cuidado, da organização do fluxo da assistência à saúde, e aí há que se reiterar a organização do sistema de saúde com redes prioritárias de atenção, a necessidade de um fluxo da atenção básica como ordenadora desse sistema, através de fluxo de regulação dos sistemas que já existem, incorporando, inclusive, as áreas de dermatologia, de terapia ocupacional, né, na habilitação e na reabilitação, num campo articulado com uma rede especializada que cruza com a rede de atenção à pessoa com deficiência. Nesse sentido, também, e se isso for de interesse, temos um estudo financiado pela FAPERJ, realizado no Instituto Nacional do Câncer, na área de oncodermatologia, que já à época apresentava a ausência do cadastro, né? E um fomento de formação para a rede especializada de atenção à saúde também, na perspectiva dessa linha de cuidado a ser consolidada a partir desse projeto de lei. Outro ponto fundamental trata de um princípio fundamental do Sistema Único de Saúde, que é o princípio da integralidade, né? Há muita saúde coletiva já vem tratando disso, e quando se fala de quais são os direitos são constitucionais, artigo da Constituição 196, que trata do direito à saúde. Não é uma situação que se tem ainda que descobrir, é uma força de Estado para, de fato, desenvolver essa atividade e usar o princípio da integralidade como elemento principal e ordenador do fluxo de atenção a ser constituído e consolidado. Rememora a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que traz o conceito, a formulação inicial do conceito ampliado de saúde, onde cabe muita articulação de intersetorialidade e da pluralidade, multiplicidade da vida, pois neste conceito temos as condições de alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, liberdade, acesso e posse de terra, entre outros, como resultante da organização social da produção para o direito à vida, para o direito à cidadania e, de fato, à produção de saúde da população. Ainda na perspectiva do direito à saúde, a questão da invisibilidade já mencionada e da falta de reconhecimento público como um grande entrave de acesso e fluxo de atenção. A prevenção e a promoção de saúde, temos programa Saúde na Escola, linha de cuidado da Rede Cegonha, onde desde o nascimento já deveria haver uma suspeita diagnóstica minimamente precoce para o encaminhamento nessa rede. Já vou pedir algum minutinho até pela interrupção, porque já estou quase concluindo, mas vou me alongar. Acesso à informação, né, com laudos, com documentações, de modo a assegurar a questão da educação, do trabalho e do direito da atenção social. Recursos dermatológicos e oftalmológicos. Estamos com um graduando de enfermagem do 2º período desenvolvendo um estudo acerca do protetor solar para que se torne medicamento. A legislação é a Lei 6360 de 1976, que regula este campo, além dos critérios da Anvisa. Temos que olhar para esta questão legislativa, inclusive neste âmbito, para regulamentar, conforme a senhora Ike colocou, conforme o Júlio colocou, conforme demais colegas colocaram, da necessidade da fotoproteção
com os protetores solares e lembrar da subjetividade da produção da vida, da diferença na existência em sociedade, dos corpos que são dissonantes em tempos que nós temos tantos movimentos do devir minoritário precisando de atenção, incluindo atenção psicossocial, atenção às famílias e apoio aos membros desta comunidade. Reforçando o acesso à educação, onde não basta ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o que assegura mediador, adaptação e processos, né, mais equânimes na condução das vidas. Cotas não bastam se não houver um processo instituído nas instituições educacionais, assim como acesso ao transporte. O acesso ao trabalho com condições de e no trabalho. Não adianta ter a vaga para a pessoa com deficiência, não havendo condições para o desenvolvimento pleno da atividade laborativa. Assim como a questão, e o terceiro e quarto setor, são muito cruéis na nossa economia, com um preconceito em relação à aparência. Lidamos diariamente com a meritocracia e o capacitismo, e isso tem impactos na vida de ser cidadão de direito, na perspectiva do trabalho e renda e, mais uma vez, na perspectiva do conceito ampliado de saúde. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a intersetorialidade e a formulação de um campo ampliado na produção. Encerro, né, falando que, de novo, citando a 8ª Conferência de Saúde, que esse direito à saúde não se materializa simplesmente por uma formalização de texto constitucional. Há, sim, que ter a necessidade do Estado de assumir explicitamente a saúde como consequente integrada às demandas econômicas e sociais para assegurar os direitos da população. Agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigada a nossa palestrante, Nereida. Muito importante também aqui as suas contribuições. Agora eu passo a palavra para o último palestrante, o senhor Joselito Pereira, da Luz, por 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Regiane Dias, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Em nome dela, também cumprimento os parlamentares e as parlamentares dessa Casa Legislativa. Faço uma saudação especial ao deputado Jorge Sola, que integra a Comissão de Saúde e é parlamentar desta Casa, porque todo o processo de luta, e a gente chegou aqui hoje porque ele teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Porque quando o secretário de Saúde daqui do estado da Bahia, ele iniciou o diálogo com as pessoas com albinismo na Bahia, no sentido de construir um programa estadual de atenção à saúde, que foi aprovado em 2010 pela Comissão Intergestora Bipartite, e a partir deste programa a gente começa todo um processo de construir, junto com o Estado, uma política de cuidado para as pessoas com albinismo. Além disso, no estado de Alagoas, também cabe ressaltar o trabalho que a deputada Tereza Nelma iniciou enquanto vereadora e, enquanto deputada estadual, e que hoje integra essa comissão de pessoa com deficiência. É importante a gente ressaltar, porque a sensibilidade para tratar da questão do albinismo, infelizmente, ainda envolve poucos parlamentares e poucos legisladores. Né? Precisa ressaltar, destacar aquelas pessoas que, pelo menos que a gente tem conhecimento, iniciar esse trabalho, embora a gente sabe que muitos parlamentares tiveram muitas iniciativas ao longo desses anos, tentando regulamentar uma política para as pessoas com albinismo. Infelizmente, a dificuldade é que os parlamentares têm limitações constitucionais e esses projetos, a maioria dos projetos, na sua grande maioria, foram engavetados ou foram arquivados por serem inconstitucionais. Desculpa, eu fugi um pouco do protocolo, porque eu estou preocupado mais com o tempo.
Eu queria trazer para a gente uma complementação das falações, porque a falação de Iquiero, de Júlio e dos integrantes do coletivo trouxeram grande parte do que eu ia colocar. Vou fazer uma complementação. A gente precisa compreender por que uma pessoa com albinismo precisa de política pública específica. Eu estive uma certa feita no Ministério da Saúde para discutir política específica para pessoa com albinismo e informaram que o SUS já cuidava disso, já tem algum tempo. Não foi recente, já tem algum tempo. Por quê? Porque as pessoas compreendem que a pessoa com albinismo é igual a qualquer uma outra, e realmente é. Ocorre que o Brasil é signatário de vários pactos internacionais e várias conferências. E a primeira que o Brasil participou para discutir saúde foi a conferência que gerou o Pacto de Ottawa, no Canadá, e que se discutiu a saúde a partir do respeito à vida e a necessidade de garantir condições especiais para o autocuidado. Então, naquela época, os conferencistas entendiam que você precisa começar a ter condições de se entender enquanto pessoa e compreender que a sua saúde depende inicialmente de você próprio, não simplesmente de uma atitude de Estado ou de governo. Só que para que essa decisão possa ser consolidada, há necessidade de política pública específica. A pessoa com albinismo, ela é igual a qualquer uma outra, ela pensa, ela vive, ela ama, ela dorme, ela namora, ela faz tudo. Só que por conta da deficiência ou inexistência de melanina, que é proteína que dá cor à pele, a pessoa com albinismo se torna frágil por conta da sequela do albinismo. Se não houver cuidado prévio desde o nascimento, para que os pais da criança com albinismo tenham consciência do que é ter um filho com albinismo e passe a tratá-lo a partir daquele momento no berçário, essa pessoa com albinismo, ela começa a partir dali a se fragilizar, porque ela não vai, nem os pais e nem ela vão compreender que precisam se tratar, se proteger do sol, usar equipamento, usar protetor. Agora, imagine as pessoas que vivem na zona urbana, principalmente no Brasil, que é um país tropical, e que a gente está sempre exposto ao sol, e que não tiveram toda essa proteção, essa informação. Eu sou pessoa com albinismo, mas vim me descobrir com albinismo aos 20 anos de idade. E com 20 anos de idade eu já tinha tomado todo o sol necessário. Então, se eu tivesse tido a oportunidade, eu e como qualquer uma outra, todas as pessoas com albinismo, de saber que não poderia fazer isso, se eu tivesse, meus pais tivessem acesso ao neonatologista, aos médicos da maternidade e aos demais profissionais para orientar a necessidade de proteção, eu não estaria hoje com várias mutilações no corpo. Eu e como muitas outras pessoas com albinismo, porque o efeito do sol, ele é retardado, ele é tardio, e ele só aparece depois de 10, 15 anos. Então, muitas pessoas que hoje estão jovens e que não sentem o sol tanto quanto uma pessoa adulta, só vai perceber mais tarde, porque o efeito é danoso. Bom, acontece que a falta de política pública, e aí os meus antecessores já informaram que não existe censo. Infelizmente, o gestor público acha que para fazer política pública depende de saber quantos votos isso vai resultar. E esquece que o SUS tem um princípio básico, né, da garantia da equidade, além do que a Nereida acabou já de colocar, da integralidade. A pessoa com albinismo não depende só de saúde, ela depende de saúde, de educação, de geração de trabalho e renda, né, de habitação digna, de saúde, como todas as pessoas. Entretanto, como não tem nada, a gente precisa discutir prioritariamente aqui hoje a saúde, porque
nós estamos tendo que testemunhar pessoas com albinismo morrendo aos 30 anos, 35, 36 anos, estupidamente por câncer de pele, em pleno século XXI. Por quê? Porque os governantes, os gestores públicos, ainda não tiveram a sensibilidade de compreender que o Estado tem a responsabilidade de preservação da vida, que é o primeiro direito assegurado da Constituição Federal de 88. Em que pese existir esse direito na Constituição, como a doutora Renata colocou mais cedo, as pessoas com albinismo só têm acesso à rede pública de saúde através da rede especializada, da rede de média e alta complexidade. O que tem feito com que muitas pessoas, quando chegam, se você vai para média e alta complexidade, você vai cair na mão do cirurgião para cortar. Então, o Brasil tem alguns programas, algumas iniciativas estaduais, que foram citadas aqui, acho que por Nereida também, que é o Proalbinos, de São Paulo, as ações aqui na Bahia do Estudo de Cegos, que tem um ambulatório de dermatologia e oftalmologia, tá? Eu acredito que pode haver em algumas universidades, em Alagoas também já tem uma iniciativa, só que a gente precisa pensar o seguinte: essas iniciativas que existem na Bahia, em São Paulo e Alagoas, e pode existir em outros estados, são iniciativas de média e alta complexidade. As pessoas, quando chegam nessas unidades de saúde, elas já estão sequeladas, já estão com lesões malignas ou pré-malignas para serem cortadas, serem estipadas ou serem tratadas. Além do que, o SUS não tem terapias, deveria implementar no sistema, ainda não tem terapias alternativas ao bisturi, tanto elétrico quanto bisturi cirúrgico. Então, a gente precisa... A ideia, deputada, nessa conversa inicial aqui, é para que o legislativo comece... Joselito, me parece que foi a sua internet. Joselito, voltou, né? Só para concluir. Sim. Vou concluir. Então, é o seguinte, o projeto de lei 7762, que é o ponto mais importante para a gente tratar nessa audiência, além de tudo que a gente tratou, é porque ele, embora não seja o ideal, deputada, porque a gente precisa de uma lei mais integral, mas ele dá o pontapé inicial para que estados e municípios implementem políticas públicas, implementem linhas de gestão do cuidado. Essa conversa que nós começamos com o Ministério da Saúde, que a gente espera que se conclua com a publicação da portaria, ela é extremamente importante para que os municípios não utilizem mais a inexistência de legislação para implementar a política pública. E para finalizar, colocar aqui. Oi? Travou? Estou te ouvindo. Pode concluir. Ok. Colocar que a gente precisa, essa audiência não dá conta de discutir todos os problemas, mas ela é o início de um diálogo, a gente tem essa expectativa para que a gente continue tratando as questões que são inerentes e necessárias. Não há mais justificativa para que esse projeto esteja na Comissão de Constituição e Justiça desde 2017. Gestão do cuidado. Essa conversa que nós o projeto que a gente espera que se conclua com a... Agora conceda a palavra à senhora Nereida Lúcia Palco dos Santos, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Não entendi. Rosalita, parece que a sua televisão está ligada. A minha não. Não é nada. Não? Por favor. Ah, tá, desculpa, era outro Só para palestrante. fechar, deputada. Sim. Vamos concluir, sim. Só para concluir. O projeto, ele chegou em 2014 no Senado. Ele é um projeto de iniciativa, que foi de iniciativa do senador Eduardo Amorim de Sergipe.
foi aprovado por unanimidade na comissão, no Senado Federal, e veio para tramitar na Câmara em regime de prioridade. Já passou por 2 comissões, a de Seguridade, Saúde e Família, e a de Finanças e Tributação. Ele não passa pelo plenário, pelo que eu percebi do regimento. Após a comissão, a CCJ, ele vai direto para a sanção presidencial. Então, precisaria ver o que é possível ser feito para que esse projeto ande. Ele está desde 2020 sem relator. Então, a gente pensar como é que pode botar para tramitar o projeto. E finalizando, agradecer a oportunidade e vamos continuar essa discussão, deputada. Obrigado pela sensibilidade e ter atendido o nosso pedido. Joselito, muito obrigada também pela sua participação. Inclusive, eu já estou aqui com a minha assessoria e já conseguimos realmente localizar o projeto de lei que se encontra na CCJ, o 7762, de 2014, tá? Então, já vou conversar com a presidente da CCJ, a deputada Bia Kiss, para poder a gente agilizar no âmbito daquela comissão, e até para que ela possa viabilizar também logo o relator, para que seja votado e ele é conclusivo realmente. E sendo votado e aprovado lá, ele deve ir para a sanção do presidente. Então, nós vamos correr atrás e a gente assume esse compromisso enquanto comissão da pessoa com deficiência, tá certo aí, com esse segmento tão importante da nossa população, ok? Bem, agora nós vamos passar a palavra para aos senhores deputados e deputadas, seguindo a ordem de inscrição por até 5 minutos. Quem já está inscrita aqui é a nossa nobre deputada Tereza Neumann, que quer fazer também as suas considerações. Deputada, com a palavra. Seja bem-vinda aqui à nossa audiência pública. Fico muito feliz Boa tarde. de tê-la aqui, Boa tarde viu? a todas vocês, e parabéns a aqui. O Joselito disse que você já tem um trabalho desde quando era deputada estadual em Alagoas com ele. Olha, parabéns. Eu quero pedir desculpas aos albinos, porque quando eu vereadora, eu fiz isso sim, dei visibilidade, corri atrás, trouxe o Joselito, acho que o Joselito já foi a Maceió, a nosso convite, levei eles para a Câmara de Vereadores, criamos a associação. E aí, a grande dificuldade, Joselito, é a gente encontrar alguém com albinismo que queira assumir a associação. Isso é um grande problema que sofreu. Mas o que aconteceu? Fui candidata a deputada, ganhei. No primeiro ano, estava nas minhas prioridades, foi quando eu vim adoecer. Adoeci em 2019, em outubro, e só voltei à tona em março de 2020. Fiquei 5 meses internada no hospital. E quando saí do hospital, veio a pandemia. Aí pronto, fiquei até setembro isolada. Depois de setembro, voltei para a capital, para a cidade, e voltei a adoecer. Estou com a recidiva de câncer de colo de útero. E estou fazendo tratamento, mas não me afastei, estou trabalhando. Vocês não sabem, obrigada, Rejane, obrigada a todos os colegas, sabe, que aprovaram essa audiência. Eu me sinto a própria. Eu disse, hoje eu não posso perder. Estou aqui caminhando para o aeroporto, porque estou indo para Brasília, mas eu tenho que rever as pessoas que tratam dessa questão do albinismo. E nós temos que trabalhar com essa pauta, sim. Então, eu não vi mais os meus colegas, meus amigos albinos, tá certo? Mas eu vou me comprometer aqui com todos vocês, que junto com Rejane, com Jorge Sola e outros colegas deputados, nós vamos colocar esse PL para andar, tá certo, Joselito? E dizer para você que nós precisamos, sim, organizar. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando uma emenda no valor de R$100 mil para um quilombo aqui que tem o maior número de albinos, que é o Filuz, em Santana do Mundaú. Eu ainda não fui conhecer, mas são coisas que eu me comprometi, que eu quero ir cumprindo. Eu quero voltar a reativar, vou pedir aqui a minha assessoria, a Associação dos Albinos de Alagoas,
porque a gente ficou sem uma pessoa para ficar na presidência. Como eu ouvi muito bem o Júlio Garcia dizer, nada sem nós para nós. Então, a técnica maravilhosa, que eu quero fazer aqui um agradecimento de público a nível nacional, a Luciana, que é uma apaixonada por esse tema, foi quem me levou para o movimento, tá certo? E ela entende que ela não deve assumir a associação. Eu também compreendo que quem deve assumir seja o albino ou a albina. Só que a gente não tem encontrado um albino ou uma albina que queira assumir, porque tem uma associação, vocês sabem que eu digo que é como uma família, tem muita responsabilidade, tem que estar à frente. E teve uma das pessoas, acho que foi a Amanda, foi a outra jovem que falou, a questão financeira dos nossos albinos, pelo menos os de Alagoas, são muito pobres. Nós precisamos ajudá-los mais, entende? Mas gostei muito de rever você, Joselito. Você tem toda a razão. Eu estou assistindo e participando ali na frente daquele escritório, dessa audiência, tá certo? Estou indo para o aeroporto, dizer do meu compromisso, e me comprometo com vocês, que ao lado da Rejane, ao lado de todos os meus colegas, nós vamos voltar a discutir a questão do albinismo. Tá? E em Alagoas, nós criamos o Dia do Albinismo, que é 13 de junho. Nós temos uma lei municipal. Uma observação só para encerrar que eu gostaria de colocar. Teve uma jovem que falou aí, o escritório da doutora Sônia. Teve uma jovem aí que falou que existe o desencontro das leis, é verdade, o desconhecimento. Agora, eu tenho uma prática que, quando sai uma lei nacional, eu luto muito para que ela se torne estadual e municipal. É uma redundância? É, mas é necessária. O nosso Brasil ainda precisa disso. Da gente levar para o nosso município e dizer, olha, município, existe a lei federal, estadual e agora municipal, e a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, é por isso que eu luto muito. Agora nós temos uma vereadora aqui em Maceió, Teca Nelma, que também faz parte desse movimento, e tenha certeza que nós estamos à disposição, eu como deputada, tá? E como vereadora e cidadã, do meu compromisso, tá certo? E nós precisamos, Rejane, fazer com que os albinos, todo esse grupo, se sintam participantes das políticas públicas dentro de todo o arcabouço das leis e de outras que possam vir. A questão do protetor solar é uma necessidade vital, mas ainda é muito uma questão de favor por secretarias. E nós temos que institucionalizar mais ainda toda essa questão do protetor solar. Agradeço a todos os palestrantes, gostei muito porque me atualizei, dizer que eu estou firme e forte junto com vocês. Um grande abraço em todas e todas, tá certo? E dizer do meu compromisso. Um abraço, Joselito, a você. Você e a Palba são um modelo para o nosso Brasil. Muito obrigada. Tereza, querida, muito obrigada pela tua participação. Tem sido assim muito importante mesmo a sua contribuição aqui na Comissão da Pessoa com Deficiência. É uma parlamentar que tem experiência com a causa, que já conhece a causa, viu, Joselito? Então, é assim de suma importância essa colaboração realmente, essa ajuda da Tereza, da deputada Tereza, até com relação ao projeto de lei 7762, que se encontra ainda na CCJ. Então, quanto mais deputados, né, envolvidos com a causa e nos ajudando para poder a gente apressar esse projeto, é fundamental, né? Para que a gente avance. Vocês, claro, uma expectativa muito grande, porque serão os grandes beneficiários dessa política nacional de defesa dos direitos das pessoas com albinismo. Bem, então, não tendo mais nenhum deputado que queira falar, eu vou fazer agora as minhas considerações, dizer que, para mim, está sendo assim, um momento muito rico, um momento muito especial, para que eu possa, nesse primeiro momento, conhecer as demandas, conhecer as necessidades
das pessoas com albinismo. Me sinto muito honrada de poder, Joselita, os demais convidados, palestrantes, me sinto muito honrada mesmo de poder conduzir essa audiência pública, que eu entendo que é necessária, que é meritória, e que precisamos realmente avançar do ponto de vista dessas políticas públicas. Nesse primeiro contato, conhecimento com relação às necessidades de vocês, já foi falado do quanto é assim primordial o acesso, principalmente às pessoas com albinismo mais carentes, que muitas vezes não têm nem condição, como foi dito aqui pela deputada Tereza, uma grande parte vive em extrema situação de vulnerabilidade social. Então, o acesso, vamos imaginar, esse kit de proteção, que engloba aí o protetor solar, entre outros itens, né, que possa ser fornecido a essas pessoas dentro do próprio sistema de saúde, né, aos municípios, onde as pessoas moram, normalmente a maioria moram nos municípios, estados, junto às secretarias de saúde. Eu vi a Érica aqui falando, não é? Que eu sou do estado do Piauí, quero aqui, Érica, assumir um compromisso com você, depois eu queria o teu contato, depois você, por favor, me manda aqui pelo chat, para que eu possa conversar com você e ajudar as pessoas com albinismo no meu estado, no estado do Piauí, viabilizando essa primeira conversa com o secretário de saúde, né? Além disso, a necessidade de se construir um censo, né? Porque não tem como a gente viabilizar políticas públicas mais precisas se nós não tivermos realmente dados, informações. Agora há pouco foi aprovado um projeto de lei meu aqui na Comissão da Pessoa com Deficiência, criando exatamente um registro, ou seja, que a gente possa, a partir de informações fidedignas, ou seja, a partir de uma construção de registro de dados, possamos implementar as políticas públicas em todo o Brasil. Então, se há uma necessidade, e é gritante com relação às pessoas com deficiência, eu quero aqui citar especialmente os autistas, imagine as pessoas com albinismo. Então, eu compreendo que realmente esse censo, essa coleta de dados de informação, a partir disso, a partir disso, nós vamos conseguir realmente implementar essas políticas públicas. Bem, já foi falado aqui acerca do projeto de lei, do nosso comprometimento para que a gente possa resgatar esse projeto, já citei aqui, e dizer que nós nos colocamos à disposição, Joselito tem razão, esse é o primeiro momento, é o primeiro contato nosso aqui, apesar de que vocês já estiverem... Só um minutinho, tá rapidinho. Apesar de que vocês já tiveram contato com outros parlamentares, como já foi dito aqui, mas, enfim, eu acho que é importante a gente, nesse primeiro momento, sabe, enquanto a Comissão da Pessoa com Deficiência, a gente se colocar aqui à disposição para poder, nesse primeiro momento aqui, eu entendo que é prioridade agora, é o resgate aí e a agilidade desse projeto de lei. Então, a gente assume, portanto, esse compromisso. Tá certo? Pois não, deputada Tereza, pode falar com a palavra. Deixa eu colocar aqui duas situações. Uma, essa questão aqui em Alagoas, a pestalose de Maceió é um CER4, e ele faz a reabilitação e também da concessão do óculos para os albinos. Mas qual a grande dificuldade? O não comparecimento ao tratamento, à reabilitação, à utilização das lentes, entende? E nós queremos muito também ter essa conscientização, sabe, Rejane, para que eles compreendam que todo esse tratamento, a reabilitação, alguns precisam de lupa, de óculos especiais, de lentes especiais. A gente tem feito isso aqui, tá certo? Mas são danados. Quando consegue o óculos, somem. Entende? E é necessário a gente fazer essa conscientização, tá certo? Para que entendam da importância, porque nós fazemos reabilitação visual. Então, é muito importante que haja essa conscientização. Então, dentro do que você falou da questão do PL 7762, vamos sim à busca, tá certo? Falar com a presidente junto com você, ver o que é que nós podemos fazer. Agora, o que nós pudermos também levar para os municípios e estados é necessário
fazer leis locais mesmo que copie a nacional ou uma estadual, para que faça valer a lei. Não se preocupar, porque não precisa. Eu fico muito preocupada com isso, porque a gestão, muitas vezes, fica na questão da amizade. Não pode, é um direito. É um direito ao cidadão e à cidadã a estar na Constituição. Então, era isso que eu queria dizer e deixar meu abraço para todos vocês e dizer da minha disposição junto com a todos vocês. Muito obrigada. É isso, Tereza. Eu acho que sim, a gente pode estimular, fazer com que os estados e municípios, realmente, se nós temos uma lei aqui que foi construída desde o Senado, que foi debatido também com as entidades, para que possam se inspirar nessa lei federal aqui, os estados e municípios. Realmente você tem razão. Além da questão do que foi dito aqui, que eu gostaria de ressaltar, o preconceito, e muitas dessas pessoas sofrem, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, e nós precisamos combater qualquer tipo de situação vexatória como essa, porque ninguém merece, né? Bem, então nós vamos agora às perguntas dos internautas, que, de acordo com o tempo, serão apresentadas aos palestrantes para que respondam durante as suas considerações finais. Bem, nós temos uma pergunta aqui da Solange Ângel. Caso o que foi combinado aqui seja aceito, qual o prazo para que os albinos comecem a usufruir dos seus direitos? Eu acho que eu passaria essa palavra para a nossa representante do Ministério da Saúde. É isso, já que nós estamos caminhando aqui para as nossas considerações finais. Bem, isso. Vai fazer bloco, deputada Rejane, ou a gente vai respondendo? Isso, doutora Renata. Só tem uma pergunta que foi feita aqui pelos internautas, então a senhora pode responder, por favor. Isso. Fique à vontade. Bem, por 3 minutos. Estou muito feliz com o nosso diálogo de hoje. Eu também aprendi bastante, foi muito enriquecedor. E, assim, do ponto de vista do Ministério da Saúde, que eu acho que é apenas, né, um bracinho aí do que a gente precisa construir, a gente está sem a data ainda para apresentar a minuta da portaria no Conselho Nacional de Saúde, na comissão específica de equidade, mas posteriormente a gente fazer essa apresentação, a gente vai estar pactuando em CIT. Eu acredito que ainda em agosto a gente vai estar publicando essa portaria. Tem ainda, né, o jurídico também que vai analisar, mas eu acredito que a gente em agosto publica. Do ponto de vista da cooperação aí interministerial, a gente já tem proposta de entregas, né, de distribuição de kits, e aí, como a gente tem encontrado dificuldades no âmbito do Ministério, justamente pelas razões que já foram apresentadas aqui, né, da classificação, por exemplo, de alguns itens, como itens que não são de saúde, né? Isso a gente tem que discutir bastante com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Assistência Farmacêutica, enfim, porque uma das vias que nós pensamos tinha sido justamente, né, a farmácia popular, junto com os itens, né, de fármacos, mas isso ainda não foi possível. A gente está vendo a viabilidade por meio até da distribuição com outro ministério, né, com o Ministério da Cidadania. Mas, enfim, nós estamos atentos e alertas para essas demandas que a gente sabe que existe para o cuidado dessa população. E seguimos, obviamente, trabalhando juntos. Eu coloquei meu contato, deputada, também no chat, porque eu gostaria muito de contar com a contribuição dos grupos que aqui tiveram, das pessoas, né, que estão representando também essa população, para a gente aprimorar essas estratégias que a gente está construindo. Muito obrigada, doutora Renata. Eu acho que trazer o Ministério da Saúde aqui para ouvir as demandas aqui das pessoas com albinismo é de suma importância, né? Então, a senhora falou aí que há uma portaria, há uma previsão, pelo que eu entendi, com relação a esses kits, a entrega desses kits, que são, assim,
fundamental aí para a saúde deles, inclusive o protetor solar para evitar câncer, né? Câncer de pele, que é uma das doenças que diminui muito a expectativa de vida deles. Assim, é fundamental, né? Bem, então, muito obrigada, muita saúde, que Deus lhe abençoe, que tudo ocorra bem aí com relação à sua saúde. Bem, agora eu passo a palavra aqui para a senhora Ike Povosa. Por favor, por 3 minutos, para as suas considerações finais. Thank you, Madam Chairperson. Muito obrigado, senhora presidente. A senhora pronunciou meu nome como é difícil, a senhora pode me chamar de Ika ou senhora Errol, que é o meu sobrenome, que é mais fácil. Mas muito obrigada pela paciência. A senhora foi muito boa na sua condução. Eu gostaria de dizer que eu coloco toda a minha confiança na senhora e nos seus colegas de que a coisa certa será feita. E, para concluir, é muito importante que os grupos que são minoria ou grupos que são marginalizados sejam abordados com uma abordagem paralela, porque, por um lado, você tem integração para sistemas que já existem, como sistema de saúde, sistema de educação e deficiência, mas também de medidas como essa lei que está sendo criada agora, ou seja, a única forma de assegurar de que essas coisas funcionem é se estivermos tudo funcionando de forma paralela. E, finalmente, eu gostaria de agradecer aos colegas do painel que já trabalharam comigo no passado, nos últimos 2 anos, incluindo o senhor Júlio, o governo do Brasil em geral, o senhor Joselito, porque, de fato, eu acredito que essa é a minha última vez que eu vou falar com o público brasileiro como uma especialista independente. Como eu já disse, eu vou concluir daqui a um mês e a próxima pessoa será apontada pelas Nações Unidas e eu espero que seja uma pessoa que fale português. E eu tenho certeza que essa pessoa vai querer continuar o diálogo com vocês a partir do dia 1º de agosto. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a sua participação e foi um prazer muito grande conhecê-la. Bem, agora eu passo a palavra ao senhor Júlio Garcia por 3 minutos. Bueno, nuevamente... Bom, novamente agradecer esta oportunidade. Desde a experiência a partir de, o que aconteceu no resto dos países que já avançaram em políticas públicas com respeito à defesa dos direitos de pessoas com albinismo. Acredito que esses são exemplos a serem seguidos, mas, novamente, eu gostaria de colocar aqui para consideração a questão de que já tem um projeto de lei já redatado. Eu tive a oportunidade de lê-lo e é realmente muito completo, está em consonância com os demais projetos de lei que há na América Latina. E acredito que é um tempo de que tudo que tenha que acontecer com esta lei, que seja o mais rápido possível. É uma lei que é transversal. Acredito que todos os partidos políticos, todos os representantes precisam levar isto em consideração, que, bem, é para melhorar a qualidade de vida de um coletivo de pessoas muito minoritário e que as suas necessidades são urgentes e que não devemos perder um minuto mais, que o tratamento nas comissões seja o mais rápido possível, que seja atendida esta grande necessidade, que vejam a forma de que, por exemplo, não aconteça como na Argentina, que logramos uma meia sanção, mas depois perdemos o estado parlamentar da lei nacional do albinismo na Argentina. Eu não sei como estão as coisas aí no Brasil para a apresentação de leis e quando caem essas leis, mas que procurem fazer com que isso não aconteça e que entre na história e seja um exemplo também para o resto do mundo,
que o Brasil, que é quase um continente por si só e um farol onde todos nos espelhamos, nos guiamos, nos deem esta alegria, né, dar a todas as pessoas com albinismo do Brasil esta alegria de ter uma lei que lhes proteja e que lhes leve em consideração e que, sobretudo, lhes dê visibilidade, né? Muito obrigada novamente e, como volto a repetir, que seja lei. Muito obrigada, senhor Júlio Garcia. Suas contribuições, com certeza, foram assim, imprescindíveis. Com certeza, nós vamos nos dedicar bastante a resgatar esse projeto de lei e fazer com que ele ande e se torne lei, não é? Porque é uma lei que vai proteger as pessoas com albinismo aqui no Brasil. E é uma necessidade realmente urgente que ela aconteça, tá? Então, com certeza, a gente assume esse compromisso de tirar essas pessoas da invisibilidade, né? Eu acho que é isso. Tá? Muito obrigada mesmo. Forte abraço. Bem, agora eu concedo a palavra à senhora Amanda Cristina dos Santos. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a você, deputada Regiane, agradecer as contribuições da deputada Tereza. Me desculpe se eu não falei o nome corretamente. As contribuições das deputadas foram muito importantes, né, para a nossa causa, e eu gostaria de enfatizar, então, com relação às pessoas albinas, gostaria de deixar a todos que nós somos pessoas sensíveis, né? Nós somos pessoas sensíveis com relação aos raios ultravioleta, aos raios do sol, mas também nos tornamos pessoas sensíveis com relação às pessoas, porque nós vivemos a invisibilidade mesmo sendo tão visíveis, né, que é algo contraditório. Somos pessoas tão visíveis em uma sociedade onde somos invisíveis ao poder público, às políticas públicas. Então, essa tarde ela é histórica. Muito obrigada, deputada Regiane, por dar essa visibilidade à nossa causa, a nos dar a oportunidade de participar dessa sessão e que todos os nossos desejos, que esses projetos de leis possam ser sancionados e possam ser executados e a gente possa ter visibilidade no nosso país que tanto amamos, mas que, infelizmente, convivemos numa sociedade onde não somos notados e somos taxados como pessoas diferentes, a sociedade nos impõe limites, mas nós não temos limites, não se tem limite para uma pessoa albina. Ela pode ir até onde ela quiser, ela pode conquistar o que ela quiser. E eu sempre gosto de usar uma frase, eu gostaria de deixar aqui hoje, que o diferente faz a diferença. Então, muito obrigada a todos os parlamentares, obrigada a todos que estão assistindo e até a próxima. Muito obrigada, Amanda, pela tua participação. Muito obrigada mesmo. Agora, a senhora Érica Brenda Monteiro Xavier. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação nesse momento, como a Amanda falou, para nós albinos é realmente muito importante. Espero que consigamos fazer com que essa PL seja aprovada e que eu consiga fazer junto à senhora, por exemplo, aqui o nosso primeiro contato, que a gente consiga trazer alguma coisa aqui para o Estado, porque eu amo o meu Estado e as pessoas albinas no Brasil todo precisam de atenção, principalmente na área que diz respeito à saúde. E hoje é um primeiro passo para grandes conquistas no futuro. E é só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Nos encontramos no Piauí, se Deus quiser. Agora, a senhora Nereida Lúcia. Eu quero agradecer imensamente, deputada Regiane, demais colegas, participação do Ministério da Saúde na presença da Renata, fundamental. De fato, esse é um primeiro passo e, para quem já está na luta há tanto tempo, é um momento de alegria, né? Saber que a gente pode ampliar escutas e encaminhar definições,
Acho que isso é fundamental. Então, é agradecimento e o reforço de que juntos somos mais fortes, né? Então, seguimos aqui. É um privilégio poder contar com a IQ, com o Júlio, não só na dimensão das pessoas que são e no engajamento que tem, mas na dimensão também da internacionalidade, do quanto isso importa. A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando da América Latina, está falando, de certa perspectiva, também de uma dimensão global. Então, esse passo daqui é um passo fundamental. Seguimos e seguimos com mais força. Obrigada. Obrigada, senhora Nereida. Realmente, juntos são mais fortes, né? Agora, o senhor Joselito Pereira, as suas considerações finais. Deputada, em nome do Coletivo Nacional das Pessoas com Albinismo, que atualmente tem pessoas com albinismo de todas as regiões do Brasil, começou com 3 regiões, agora já tem também gente da região sul que estava faltando. A gente quer agradecer a oportunidade, agradecer ao Ministério da Saúde por ter participado e ter esclarecido, dado algumas informações importantes. Mas eu queria deixar para a senhora 2 perguntas para a senhora responder para a gente antes de encerrar. A primeira é que nós, no requerimento dessa audiência, solicitamos, em um segundo momento, saber se é possível a criação de um grupo de trabalho para a gente construir juntos uma legislação mais completa sobre o albinismo, já que aqui o 7762 só trata da saúde, basicamente, e saber se seria no âmbito dessa comissão que a gente iria garantir a definição de quando esse projeto vai para votação, ou se depende da gente fazer mais alguma ação envolvendo outras comissões. Joselito, eu estou conversando aqui com a nossa secretária, que é a Raquel. Eu vou analisar aqui o teu pedido para depois a gente te dar uma resposta aí mais precisa, tá bom? No âmbito aqui da comissão, como é que a gente trabalharia aí esse teu pedido. Pode ser? Ok. Tá bom? Bom, Joselito, não, só para fechar. Sim, concluiu? Deputada, só um segundo. Pois não, pode concluir. Desculpe. É só para poder fechar, agradecendo a Ike e Júlio pela parceria e por essa cumplicidade na construção de conquista para uma vida melhor para as pessoas com albinismo, não só no Brasil, como no mundo. Obrigado. Muito obrigada também, Joselito. Foi um prazer muito grande te conhecer. Estamos à disposição, tá? Aí das entidades, enfim, que atuam na defesa dos direitos das pessoas com albinismo. Pode contar, sim, com essa comissão. Estamos à disposição sempre aqui de vocês, tá? A causa de vocês também é a nossa causa. Estamos juntos. Bom, então agora nós vamos para o encerramento. Agradeço aos senhores palestrantes pela brilhante contribuição para esta audiência pública e também a presença de todos que acompanharam este evento. Antes de encerrar, convido a todos para a audiência pública da próxima segunda-feira, dia 5 de julho, às 9 horas, para debater sobre a manutenção de novas turmas do curso de Letras Libras EAD na Universidade Federal de Santa Catarina. Declaro encerrada esta presente reunião. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.